Conta pra gente aí como e quando surgiu essa vontade de você se tornar membro da área da saúde, né? Isso. Do Corpo de Bombeiro. Isso, né? E todo mundo acha que quando vem um bombeiro aqui no podcast, como é que ele começou pelo bombeiro? Isso não foi verdade. Eu não comecei pelo bombeiro, né? Já estou aí, acredito que uns 25 anos aí no atendimento pré-hospitalar. E eu vou explicar para vocês como é que começou o negócio. O negócio foi o seguinte, né? Todo mundo, a gente pula de galho em galho. A minha primeira formação universitária foi em educação física. Eu estava trabalhando já há bastante tempo com academia, com preparação física para atletas, essas coisas, e eu estava meio desmotivado da profissão. E aí eu comecei a procurar, né, outras possibilidades. E aí me surgiu uma possibilidade na área da saúde, de fazer um curso técnico de instrumentação cirúrgica. Instrumentador cirúrgico é um camarada que trabalha junto com uma equipe de cirurgia, né? Responsável lá pela quantidade de material, uma quantidade de material muito grande, auxilia lá o anestesiologista, o cirurgião, é uma equipe muito grande. Quando vocês forem fazer uma cirurgia, vocês vão entender o que é isso. E é um curso técnico que tinha um estágio no hospital de emergência, hospital aqui do município. Para quem conhece, o Hospital Miguel Couto, ali no Leblon. E a gente ia sempre lá para cumprir as horas de estágio. E eu passei lá pelo Miguel Couto, estava lá um cartaz escrito, torne-se um paramédico, né? Atendimento pré-hospitalar de emergência, torne-se um resgatista. Eu me interessei por aquele negócio. Aquilo ali era um projeto de uma empresa particular que estava querendo formar profissionais nessa área, que o objetivo final era um projeto para atender na Zona Sul, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Era um projeto grande, angariou uma quantidade de pessoas muito grande, né? Várias turmas de formação. Eu fiz parte da primeira turma. Pô, pioneiro. E aí o negócio começou a deslanchar, tinham que ter instrutores para as outras turmas, como eu já tinha uma experiência com a área da saúde, me chamaram para trabalhar também com eles, eu acabei trabalhando com eles. Só que o projeto não foi à frente, cara. Quando a coisa foi para o chão, começou a ter muito problema jurídico, muita complicação. Mas como é que era a contratação desse profissional? Era mais ou menos assim, você tinha o curso de formação que era em torno de 1 ano e meio. Sim. E aí os próprios alunos que se formavam, a gente seria a mão de obra do projeto. Né? Mas quando assim, o projeto funcionasse profissionalmente. Como era uma empresa privada, por Era exemplo, uma eu quero empresa contratar privada. o serviço. Eu contratava a sua empresa e vinham os profissionais? Não, na Como verdade, é que funcionava? na verdade a gente fazia, o objetivo final era atendimento pré-hospitalar de rua mesmo. Era Na rua, ia na na rua, rua e- exatamente. Começou com um projeto que era voluntário, né? Ele chegou a ir para o chão, chegou a ter alguns atendimentos na Barra da Tijuca, na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. E aí era uma quantidade muito grande de equipamento, uma quantidade muito grande de viatura, e isso incomodou muita gente, apesar de ter uma Os grandes, né? participação aí Incomodou. muito grande das associações de moradores, das subprefeituras. Bom, enfim, o negócio não deu certo, né? E aí a gente já tinha sido contaminado pela mosquinha do APH. Não tem jeito. Dali a gente acabou indo para a Fundação Anjo do Asfalto, que é uma fundação que trabalhou muito tempo na rodovia Presidente Dutra, com atendimento pré-hospitalar. Eles foram os pioneiros aqui no Brasil nisso aí, tem muita história para contar. Eu acabei trabalhando com eles, trabalhando também na área de treinamento. E aí foram surgindo novos trabalhos, e eu comecei a sentir a necessidade de voltar para a faculdade para fazer uma graduação na área da saúde. Eu fui... Até que educação física não educação soa física tanto, mas... tinha um pouco de como é que é o nome? É a área biomédica, mas também era de humanas, né? Sim, Eu acabei fazendo enfermagem, fiz enfermagem na Unirio. E quando eu me formei, no decorrer da faculdade, já todo mundo tinha aquela ideia de que eu ia trabalhar com atendimento pré-hospitalar. É o Bento da PH, é o Bento da PH. E a gente, nessa época, a gente corria o Brasil todo para formar novos anjos, era uma correria muito grande. A gente foi para a Bahia, trabalhou em vários estados, junto com a Fundação Anjo do Asfalto. E quando eu me formei, não tinha outra coisa para fazer, né? Falei, eu vou
continuar nessa área. Exatamente. Trabalhei em várias empresas privadas de atendimento de rodovias, a Ponte SA. Chegou a trabalhar em... Desculpa até te interromper, mas você chegou a trabalhar em hospital? Ou Cara, você eu trabalhei muito você era muito pouco. agitado? Eu trabalhei muito de pouco rua, em né? hospital. O hospital era trabalho, a rua já era uma coisa mais prazerosa. Mas trabalhei, até hoje eu trabalho no hospital. Sou da UFRJ, trabalho no hospital psiquiátrico. Mas nessa época, e aí começou a surgir o boom do APH no Brasil, que era o SAMU 192. O SAMU 192 começou mais ou menos em 2004, as primeiras reuniões para formar eram um pouco antes, 2002, 2003, eu participei de tudo isso. E quando o SAMU apareceu, ele apareceu primeiro num projeto federal aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu já fazia parte, já estava dando treinamento para essa galera. Foi aparecendo o SAMU da Metropolitana 2, que era uma parte do Rio de Janeiro que começa em Niterói e termina em Rio Bonito. Que aí eu já... Pega essa área toda. Mas eram 7 municípios, né? Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Silva Jardim, Rio Bonito. Era isso aí. Era um SAMU grande, e aí eu já entrei para dar o treinamento para esses nossos profissionais, que era uma galera que vinha da área de saúde que não tinha ideia do que era o APH, né? Eram médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que tinham que dar esse pulo, né? Sair da caixinha, como você falou, dos hospitais, que é a formação nossa, né? Que é uma formação técnica ou formação de nível superior, é toda voltada para o hospital, né? Sim. E essa galera tinha essa ideia. E como eu já tinha, né, uma experiência no APH, eu fui um dos caras que foi chamado, falou, cara, você que vai ter que ser o responsável para dar essa primeira porrada nessa galera para eles entenderem o que é APH. E eu abracei essa ideia. Acabei trabalhando com treinamento no Rio de Janeiro, na Metro 2, que são esses municípios que eu estou falando. Mudou muito, hein? Trabalhei na formação do pessoal da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Caxias. Então, né, todo mundo era uma parte pequena de profissionais que trabalhava com isso. Muito pouca gente trabalhava com isso. Ninguém gostava de trabalhar fora do hospital, né? O hospital, todo mundo de branco, ar-condicionado. Mais tranquilo. Pois eu gostava da pancadaria. Por exemplo, tu trabalhou na Baixada Fluminense. Trabalhei. Meu amigo ali... Ali eu couro come. E aí, como tinha muito pouca gente, a gente acaba ficando conhecido e todas as demandas, né, dessa área, quando o negócio explodiu, iam para mim. Teve alguma área que você gostou mais de trabalhar? Que você fala assim, cara, essa área aqui me marcou. Essa aqui eu gostei muito de trabalhar. Porque... Eu gostei de trabalhar muito com Itaboraí. Itaboraí acho que foi um município que eu trabalhei bastante. Eu coordenei uma base lá. Tinha uma equipe muito legal. Eu tive a oportunidade de treinar as pessoas, treinar os técnicos, os enfermeiros, os médicos, os condutores. Sim. E aí depois a gente trabalhar junto. Então isso foi muito legal. Mas tiveram outros municípios também. O município do Rio de Janeiro é muito legal. Niterói também, eu trabalhei muito tempo lá. Sim. Então, cada município tem uma característica, mas todas voltadas para fora de hospital.